você está montando o seu PC, você muito provavelmente se deparou ali na escolha. Pô, eu vou de air cooler ou vou de water cooler? Vamos falar um pouco mais sobre isso e escolher qual que é o certo para o seu PC. Esse é um debate que é um pouco acalorado, assim. A maior parte das pessoas, eu acho que prefere o water por questão de estética. Lembrando, cada caso é um caso, tudo vai depender de qual processador você pegou, como que é a temperatura do local que você mora, se você tem uma demanda térmica maior, qual tipo de air cooler você pegou, qual tipo de water cooler você pegou. Todos são eficientes ali em arrefecer o seu PC, mas você tem performance diferente baseado ali em qual modelo você escolher. Então vamos dizer aqui que você está montando um PC ali com Ryzen 5 ou com i5, algo mais tranquilo. Muitas vezes esses processadores já vêm com um cooler na caixa, o famoso cooler box. Esse cooler ele vai aguentar ali aquele processador, isso você não tenha dúvida. Só que aquela coisa, ele não vai aguentar esse processador, vamos dizer assim, por um longo período de tempo. Você está, por exemplo, está fazendo uma renderização utilizando a sua CPU, se você está ali fazendo algum trabalho ali que vai usar muito da sua CPU, ele vai saturar muito facilmente e também ele não é tão eficiente em tirar esse ar para fora ali, para longe da sua CPU. A maior parte na verdade, totalidade, né, dos seus cooler box, eles jogam o ar para baixo, o que ajuda um pouco na questão de arrefecimento de VRM, mas prejudica ali que ele acaba recirculando muito aquele ar quente. Então, se você não tiver, por exemplo, fãs no seu gabinete, você acaba que você vai ficar com aquele bolsão de ar quente preso ali perto do seu CPU, o que vai atrapalhar ainda mais ele. Por isso que às vezes mudar, nem que seja para um air cooler simplesinho ali como um AG400, esses Redragon Tier, você vai ter ali uma diferença, já que esses daí vão estar passando e jogando geralmente ali o ar para fora do gabinete, para a parte de trás do gabinete, que é onde você colocar uma fan até auxilia ali a você estar constantemente retirando aquele ar quente de perto do seu processador e ter uma eficiência térmica melhor. Qual que é a principal diferença ali entre o air cooler e o water cooler? O air cooler ele vai ter uma massa térmica menor. Claro, tem air coolers gigantescos que tem um bloco enorme e que acaba que você também vai ter uma massa térmica considerável. Mas geralmente o air cooler, por ser só ali uma heatsink ali, você vai ter processador, pasta térmica, uma cold plate, já heat pipes levando para aquela heatsink, ele vai esquentar muito mais rápido. Ele tem uma massa térmica menor, ele vai ficar mais quente, o que por um lado é bom, já que você vai ter um delta de temperatura entre o ambiente e ali a parte do cooler, que vai facilitar ali você ter uma eficiência maior na troca energética entre o ar que está entrando, né, o ar, temperatura ambiente, e o metal quente, ou seja, você vai ter uma eficiência maior em tirar esse calor ali de dentro, só que ao mesmo tempo ele geralmente vai trabalhar com uma temperatura maior, justamente ele vai esquentar mais, então ou ele vai realmente aumentar muito a velocidade ali das fãs, ou ele não vai conseguir se manter frio. Já o water cooler, ele tem uma grande massa térmica, principalmente se você pegar um water cooler aqui, como esses da Arctic Freeze, que às vezes tem até o de 420 mm, acho que tá esgotado aqui, mas tem um water de 420 mm, isso mesmo, 3 fãs de 140, ele vai ter uma massa térmica gigantesca. Essa massa térmica vai facilitar no quê? Se você está trabalhando no seu PC, às vezes você pega, faz uma coisa que usa o CPU, daí para um pouco, tudo mais, pega ali, tá descompilando alguma coisa, não sei o que, e às vezes você tá dando um burst no CPU, para, um burst no CPU, para, um burst no CPU, para, acaba que você não tem tempo de esquentar aquele líquido todo que tá ali, então você sempre vai trabalhar com uma temperatura menor, e daí ele vai fazer essa troca, né? No caso, ele vai ter a água a uma temperatura menor, o que vai fazer que você tenha uma eficiência maior ali na hora de trocar. Só que, por exemplo, no radiador mesmo, que é onde troca o ar, você tem uma eficiência menor, já que você vai ter um delta ali de temperatura entre o ambiente e a água ali que vai estar dentro dele, não tão grande comparado ao heatsink ali do air cooler. Mas é claro, você também tem outros quesitos, assim. O air cooler tem um problema de que qualquer load que você colocar ali, qualquer carga que você colocar no seu CPU, ele rapidamente vai esquentar, vai subir a velocidade, vai fazer e daí parou. Então, por exemplo, se você tem problema com barulho, de ficar assim, alternando muita frequência de som, air cooler talvez seja algo que te incomode. O water cooler, por outro lado, ele geralmente vai ter um ruído meio constante, que é o da bomba. Esse ruído, o base, né, o ruído base do water cooler é maior. Como ele não vai estar alterando tanto a temperatura da CPU, dependendo até se você pode, tem alguns water coolers até que fazem o fan trabalhar bastante a temperatura interna do líquido, até alguns water coolers têm essa capacidade, você faz que você tenha algo muito mais silencioso, você também
também pode fazer uma curva de fãs menos agressiva, já que você tem toda aquela massa térmica para fazer, você não precisa diretamente colocar a temperatura da sua CPU ligada ali com a velocidade das suas fãs, o que facilita muito ali para os ouvidos, porque você trabalha com algo que demanda de mais silêncio, é algo interessante. Você tem o seu PC no quarto, tipo, e outra pessoa dorme no quarto com você, mas também tem os lados negativos. Water coolers, principalmente esses AIOs, né, que a gente chama, né, que é os all-in-ones, que seria tudo junto, né, que ele vai ter a bomba, vai ter o radiador, vai ter as mangueiras, tudo pronto só para você chegar e parafusar. Eles têm um problema inerente que é o quê? Ele tem um líquido ali dentro, aquele líquido você geralmente não consegue dar manutenção, você não consegue adicionar mais líquido, e aquele líquido, com o passar do tempo, mesmo ele sendo selado, ele vai sair um pouco do líquido ali, por questões até de permeação ali do tubo, do próprio radiador, você vai ter uma perda de líquido conforme os anos. Conforme você tem uma perda de líquido, vai entrar mais ar no sistema. Entrando mais ar no sistema, a sua bomba vai começar a ter ar dentro dela. Tendo ar dentro dela, vai começar a cavitar. Ela começar a cavitar, uma hora ela vai estragar, e daí você tem uma vida útil reduzida na maior parte dos water coolers. O que é essa vida útil reduzida? Coisa de 5, 6 anos, tá? Coisa de 5, 6 anos, a não ser que você tenha muita sorte, a maior parte dos water coolers vão vir aí a falecer e você vai ter que trocar para outro. O air cooler tem uma grande vantagem, que é o quê? Ele é um bloco de metal com fã em cima. Ou seja, estragou a fã, você vai lá e troca. Acabou. É só isso de manutenção, bem mais simples, bem mais fácil. Então tem essa outra vantagem que você tem aí pro air cooler. E o que é minha recomendação para você? Se você tem um processador ali com baixa demanda térmica, ou seja, um i5, um Ryzen 5, eu te digo que a maior parte dos processadores AMD, tirando os Ryzen 9 ali, você consegue levar tranquilo num air cooler, tá? Então ele seria um processador que você tranquilamente consegue rodar no air cooler. Então quer dizer que você não pode colocar o water cooler? Claro que não. Você pode colocar um water cooler num Pentium 2, se você quiser. Não tem problema. Vai ali do questão do quanto você vai gastar para arrefecer. Eu tô falando do que necessita. Ele não precisa mais do que aquilo. Mas é claro, você pode ter temperaturas menores, você pode chegar a clocks maiores. Se você tiver um arrefecimento melhor, vai de você medir o quanto vale o seu investimento comparado ali tudo isso que eu te falei, de questão de vida útil, questão de ruído, questão de estética, que eu sei que é algo muito importante ali hoje em dia no PC Gamer, todo mundo quer aquele PC Gamer bonitão. Vai muito do quanto você quer investir e o quanto ali que você vai ter ali de performance envolvida. Isso tudo é importante. Espero que tenha entendido um pouco mais sobre air coolers ou water coolers. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.